falar em português, mas preparei a apresentação em inglês, enfim, uma grande confusão aqui. Já peço desculpas adiantadas. Então, quero contar um pouco para vocês, do trabalho que a gente vem fazendo e de como é que a gente vem olhando para a desinformação climática aí nos últimos anos, né? Então, acho que a primeira coisa é contar de onde surgiu essa ideia, né? A ideia de você olhar para a integridade da informação e para o clima surgiu no meio da pandemia. As pessoas deixavam de vacinar seus filhos e atacavam o STF aqui no Brasil. E aí a minha pergunta era: se as pessoas, se uma mentira é capaz de colocar em risco as pessoas que a gente mais ama, né, decidir não vacinar, o que que acontecia na área socioambiental e climática que talvez a gente não tivesse conseguido ver? Né? E aí, à época, acho que é legal contar, eu já tinha criado a Fala, que é um estúdio de impacto brasileiro que nasce para promover mudança social com comunicação, storytelling e estratégia, entendendo, né, que a gente pode, né, criar soluções e alcançar novas audiências e conversar com novas audiências na defesa da democracia, dos direitos humanos, do meio ambiente e do clima. Então, como é que a Fala trabalha? E isso conta muito sobre o nosso projeto, né? Então, ele tem que servir à sociedade, ele nasce para isso, né? Então, a gente vai entender tanto do problema que a gente vira parte da solução, né? E a partir de onde? A partir das histórias, a partir da vivência das pessoas, seja em qualquer ambiente, né? Por isso que eu gosto de falar da desinformação em três grandes eixos, né? Então, o mundial, o nacional e o nas cidades e o territorial, porque invariavelmente a desinformação que pode rodar nas redes sociais não é a que vai chegar dentro de uma comunidade indígena, né? Ou de uma comunidade de fé. Mas ela vai dividir, ela vai impactar as pessoas, ela vai enfraquecer as lutas coletivas. Esse é um pouquinho, né, de alguns resultados desse nosso projeto que chama Mentira Tem Preço, que nasceu com esse nome para facilitar, né? Então, assim, mentira todo mundo sabe o que é, preço todo mundo sabe que mentira tem. E desde o começo a gente trabalha aí em quatro grandes jornadas, né? Então, integridade da informação, como você inspira e qualifica o debate sobre integridade da informação, políticas públicas e como é que você une pessoas, né, que às vezes só precisam sentar juntas para conversar. Como é que a gente trabalha o engajamento para o clima, e aí a gente já criou programa de humor para combater desinformação, que alcançou 1,5 milhão de views organicamente. A gente tem uma comunidade que a gente fala alcança 600 mil pessoas todos os anos. A gente fez uma série de reportagens investigativas a partir dos dados. A gente trabalha com educação midiática, né? E aí numa série de formatos, porque não existe um formato, né? Então, uma comunidade vai receber informação sobre desinformação de uma maneira, né? Jornalistas respondem de outra maneira. Como é que a gente conversa, né, com todos eles? Produção e difusão de conhecimento, né? Eu brinco que tudo que a gente aprende na fala, a gente compartilha. Então, eu vou contar mais para frente sobre isso, mas esse ano a gente fez um summit de integridade da informação aqui no Brasil, reunimos 120 pessoas de embaixadas, governos, Unesco, ONU, foram todos juntos para a gente criar também ambientes para discussão e para buscar solução, né? Então é isso, a gente faz isso de muitas maneiras. Aterrissando, né? Quando a gente fala em desinformação climática, às vezes a gente pensa numa caixinha, mas ela tem várias caixinhas. Então, quando a gente fala de desinformação e clima no Brasil, a gente está falando de fé, de economia, de migração, de saúde, de educação, da própria integridade da informação, de lideranças e de direitos coletivos, né? Então, por isso que a gente fez no ano passado um guia, né, para quem quer saber mais e, por exemplo, os jornalistas querem cobrir integridade da informação, né? Em parceria com a CAD, que é a coalizão que a gente representa, e também ele está disponível em inglês. Se alguém quiser saber, eu acho que pode ser um caminho muito legal para começar, né? E qual que é a ideia da mentira? É enfraquecer, é dividir, é mitigar, é adiar a solução. Das mais variadas maneiras possíveis, né? Como o Emanuel e o Guilherme trouxeram aqui. Mas uma coisa que é importante, ela é feita estrategicamente para isso. E aí eu trago esse custo, porque é importante que a gente olhe para os números que temos até agora. Não temos tantos números, mas esse é muito importante, que é 78 bilhões, que é o custo total da desinformação, que é um dado de 2020. Então, assim, olha, temos tempo já olhando para isso.
E entendendo esse sistema, eu comecei a chamar e entendê-lo como uma grande cadeia produtiva de mentiras, né? E aí, por que que existe uma cadeia produtiva de mentira para falar sobre clima, para olhar para a pauta socioambiental? E como é que ela opera? Então, aqui tem eu não sou boa em infográficos, mas foi o meu melhor até aqui. Então, como é que opera essa cadeia produtiva de mentiras, né? Ela trabalha para dar, né, influência, dinheiro e poder, né, para alguns grupos, né? Então, você tem uma série de interesses econômicos, sociais, políticos. Você tem um cenário que que precisa existir para isso acontecer, né? Então, é por isso que você tem ataques às instituições, ataques aos jornalistas, porque o descrédito você não tem com quem competir. Então, você acredita em quem? Naquela pessoa que está falando com você pelo YouTube, que, enfim, né? Que a gente já sabe muito disso. E você tem todo o meio, né? Como o Guilherme disse, mentira não é uma coisa nova, mas a velocidade e você, como mostrou o Emanuel, você ter dados que mostrem como o algoritmo trabalha para a mentira chegar mais longe ou para o discurso de ódio, aí você não tem na competição. E esse cenário todo roda como? Com zero responsabilização, né? Zero regulação. O que aconteceu? Ô, gente, desculpe aí. Ué, ele fechou? Desculpa, gente, não sei o que aconteceu. Voltou. E aí eu trago aqui uma fala que acho que é muito importante da Charlotte, que é a Senior Advisor de Integridade da Informação, né, da ONU, entendendo essa cadeia produtiva e mostrando o impacto dela para o sucesso de qualquer ação climática. Então, não é que a questão do clima está relacionado, e é por isso que a COP é um alvo em si. Qualquer solução vai ser atacada. Para quê? Porque você vai mitigar e vai enfraquecer e vai adiar soluções importantes, como transição de modelo econômico, né? E aí eu venho chamando esse de um novo financiamento climático, né? Que tem várias maneiras para acontecer, e uma das coisas que me deixa muito impactadas é esse dinheiro todo que vai para sites que desinformam. Então, 2 milhões de dólares vão todos os anos para sites que estão desinformando, que poderiam estar indo para o jornalismo. Né? Então é isso, a gente está falando de mídia programática, a gente fala de anúncios, né, anúncios fraudulentos, greenwashing, enfim. E aí, retomando a ideia de que sim, é a principal ameaça, como disse o Fórum Econômico Mundial, e na sequência a mudança do clima. A gente trabalha bem nessa intersecção. E aí aqui tem mais dados dessa cadeia produtiva de mentiras, né? Então, mostrando como sites que compartilham desinformação recebem recursos e as plataformas também, né? Como plataformas recebem milhares de dólares com desinformação climática. Então, é isso, né? O nosso clique, que nós somos produto consumidores dessa cadeia, é, é, faz esse recurso chegar para mais gente, né? E, enfim. E também tem todo o papel de quem paga por anúncios e paga por publicidade para dizer que, nossa, não, a gente se preocupa, tá tudo bem, mas não tem ações concretas para isso. Então, por isso que a publicidade é um dos grandes eixos da gente pensar na responsabilização também. Existe já um dicionário de mentiras para a pauta climática, né? Eu trouxe aqui alguns dos exemplos, então, anticiência, ataques diretos a lideranças, a jornalistas que cobrem a pauta socioambiental, lobby, propaganda, né? O greenwashing e novas palavras que vão sendo criadas para dizer o que a gente chama de mentira, né? E aí, nesse processo, qual que é a velocidade? Tem um estudo do MIT que mostra que a mentira corre 70% mais rápido que a verdade. Não tem como competir. Aqui eu trago um pouco a agenda da desinformação climática no Brasil, né? Então, como vocês podem ver, ela fala sobre clima, então ela está olhando para transição energética e para proteção socioambiental, sim, mas ela fala de fé, de dados, de ciência, de gênero, raça, mulheres e demarcação de terras. Então, não é quando a gente pensa na desinformação climática, os desinformadores não são especialistas em clima, né? Alguns até trabalham na área, mas a maioria não, né? E aí, olha como ela conversa com outras tantas frentes de desinformação para fazer a mensagem chegar de que nós temos mais tempo para
lidar com as mudanças do clima ou que as soluções que são colocadas são ruins. Que essas são os novos negacionismos, né? Aqui eu trago um pouco do cenário desse ano, né? Então, pela primeira vez, integridade da informação climática está na COP, com 2 dias, né, para chamar de seus, que é no dia 12 e 13 de novembro. Tem aqui algumas informações que eu acho que são muito poderosas, né? Quem se preocupa com o clima é maioria. Por que que a gente não se entende desse jeito? Ou por que que isso não vira política pública? Ou por que que isso não aparece como preocupação quando a gente vai votar? Né? Então, assim, tem muitas perguntas, e eu sempre brinco que eu tenho mais pergunta do que resposta, mas eu fico, enfim, batalhando aí para tentar achar soluções, né? Então, aqui tem o Guterres, né, chamando a gente para ação e dizendo: olha, deveríamos banir. Né, qualquer tipo de propaganda sobre petrolíferas e empresas de gás, por exemplo. Aqui eu trago um convite, né? Esse ano a gente lançou o Observatório da Integridade da Informação, que nasceu de mais uma inquietação e era basicamente pensar que a gente não consegue pensar a solução porque a gente não consegue ver. Então, desde abril, a gente vem publicando mensalmente uma newsletter em português e inglês, é o primeiro produto do Observatório, para jogar luz na cadeia produtiva de mentiras e pensar soluções. Então, aí tem algumas edições já, então, como uma mentira vira lei. E a gente acabou de ver isso acontecer aqui no Brasil. Então, como a desinformação vem atacando a COP, por que que a demarcação de terras e as populações indígenas estão no centro, são alvo também de desinformação? Então, para quem quiser acompanhar a gente, em inglês ou português, fica aí o convite também. E por último, mas não menos importante, eu acho que a gente vem presenciando, né, e isso ficou muito forte no nosso Summit, o ataque a cientistas. Né? E ele acontece de diversas maneiras, desde descredibilizar a fechar a organização ou o instituto. E isso está acontecendo nesse momento com um grande parceiro nosso, que é da Universidade de Brown. Né? Então, eu trago aqui esse lembrete, né, que quando a gente fala de desinformação climática, a gente está falando de tantos assuntos, né? Então, aqui só agora eu passei por vários, né? Mas isso vem acontecendo agora e uma série de cientistas e pesquisadores aqui no Brasil também são vítimas. Então, assim, acho que é essa urgência, né? Se você cobre economia, se você cobre clima, se você cobre política, meio ambiente cotidiano, você também pode cobrir integridade da informação e clima, porque ela atravessa todos esses assuntos.